Fala galera, como vão? Tudo bem? Espero que sim. Vamos lá para a nossa nova videoaula, certo? Vamos dar continuidade aí para os assuntos que irão constar na tua segunda avaliação. E esse assunto, ele recorrente também, né? Um assunto bem recorrente nas provas de Enem. E é um assunto que às vezes o aluno tem uma certa dificuldade para compreensão devido à grande extensão desse contexto e das várias nuances e informações que é necessário o aluno compreender. Vamos tentar aí sintetizar toda essa importante, né, esse importante momento, essa fase importante na história mundial, que foi a Revolução Russa, tá? 1917, que tem ligação direta com a nossa última aula, né? Fala sobre as novas teorias ali sociais, né, teorias políticas do século XIX, como é o caso do socialismo científico, utópico, anarquismo, tá? Aqui a gente vai ver a parte prática do que pensamentos, teorias sociais, teorias econômicas e políticas podem levar a acontecer na vida prática, né? Vamos lá. Gente, primeiro de tudo, para a gente entender a Revolução Russa, é necessário a gente entender bem, compreender bem o contexto anterior a essa revolução. O que está acontecendo ali na Rússia, quais são as características. Bom, primeira coisa, a Rússia antes dessa revolução, ela era basicamente uma monarquia, tá? Esses monarcas na Rússia são chamados de czares ou czares, tá? Então é uma Rússia czarista. Qual é a hierarquia social aí? O que está sendo estipulado? Como é que se organiza socialmente dentro dessa história a Rússia? Aqui nós temos uma charge que critica esse regime czarista na Rússia e justifica, né, a revolução que iria ocorrer então ali em 1917. Basicamente, nós temos uma sociedade pautada em privilégios ainda feudais, galera. Basicamente a Rússia, ela ainda carregava em pleno século XX, para você ter ideia, como era um país atrasado em relação ao desenvolvimento dos demais países europeus. Ela era uma Rússia basicamente feudal. Era um país feudal com bases no feudalismo, tá? Aqui a charge diz que acima de tudo está o capitalismo, certo? Abaixo nós temos aí a família nobre, né, os nobres, com a família do czar, com o rei aí, né, dentro desse modelo político. Aqui nós temos a igreja, né, os que oramos, né, por vocês. Aqui nós temos as forças militares, são uma elite ali intermediária dentro da sociedade russa, são as pessoas que dentro dessa charge são responsáveis pela a legitimação e a oficialização da violência do Estado contra o povo, né? E a burguesia parasitária, uma burguesia que explora a mão de obra aqui dos trabalhadores, que é simbolizada pelo nós comemos por vocês enquanto vocês trabalham. E aqui nós temos os nós trabalhamos por vocês, tá? E os nós alimentamos vocês. O que é isso? São os operários e os agricultores representados na charge. Então é uma sociedade altamente desigual, é um modelo de realidade social, política e econômica completamente exploratório, tá? Dentro dessa perspectiva de uma Rússia ainda pautada numa nobreza, numa elite agrária, certo? A gente vai ver aí então os pensamentos marxistas, sobretudo o pensamento marxista, tá? Se solidificando entre a classe, entre a massa dos trabalhadores e a massa pobre. Vamos entender aí como é que se organiza. O governo do czares é um regime autocrático, né, centralizado na figura do czar, sustentado principalmente pela nobreza rural. Então o suporte, a legitimação desse governo ela é dada pelos interesses dessa minoria de uma nobreza rural, certo? A sociedade lá desse período, do início do século XX, é essencialmente agrícola. 80% dessas pessoas são camponeses, moram no campo. A produção era insuficiente para atender toda essa população. Havia muita pobreza, muita fome. Analfabetismo batia 90% desses camponeses, ou seja, o acesso à educação, ou seja, manutenções mesmo de uma desigualdade profunda, tá? Os czares governaram com o apoio da nobreza rural,
que era proprietária das terras, e de lá vinham os oficiais do exército, os principais dirigentes da igreja, ou seja, basicamente uma estrutura ali feudal, né, gente? Nobreza que ainda tem acesso a cargos públicos, privilégios cedidos pelo Estado, o Estado autocrático, né? Então, basicamente, até direitos ali. Existia relação de trabalho, para você ter ideia, entre camponeses e esses aristocratas, numa relação feudal, onde era cedido a possibilidade daquela família trabalhar na terra, e ela recebia a produção que ela gerava, era para ela se manter, sobreviver, e o resto era pago por imposto para o dono da terra. Então, até as relações feudais de fato ainda existiam nessa Rússia, tá? É importante a gente enfatizar isso. O último desses czares, o czar que vai ser derrubado pela Revolução, e é importante você lembrar o nome desse cara aqui, é o Nicolau II, tá? Ele vai ser o último czar na Rússia. Ele foi responsável por investir dentro do século XX, no início do século XX, final do XIX, início do século XX, uma incipiente, uma pequena revolução, digamos assim, industrial na Rússia. Ele traz investimentos industriais pontuais, né, muito concentrados nos centros urbanos mais populosos, né, nas grandes cidades. Só que é muito pouco. A Rússia ela é eminentemente agrária, ela é sobretudo agrária, ela não tem um desenvolvimento industrial, né, muito grande. Durante seu governo foi criado o Partido Operário Social Democrata, que é exatamente uma organização entre esses trabalhadores, entre essas massas exploradas, tá? Que vai dar origem ao Partido Operário Social Democrata. Partido fundamental para você entender, e cai muito em prova quando se tem aí textos base, tá? Sobre Lenin, Trotsky e tudo mais, tá? Operariados com salários miseráveis e jornadas de 12 horas de trabalho, ou seja, quem estava empregado dentro dessas indústrias, mesmo que poucas, né, esparsas, mas quem estava lá estava sofrendo as mesmas realidades daqueles operários ingleses lá da Revolução Industrial ali por meados do século XIX. É o mesmo padrão ali de exploração do trabalhador, tá, do proletariado. A economia russa, além disso, ela entra em derrocada devido a Guerra Russo-Japonesa e a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Além de manter, né, um governo autocrático que atende só demandas de poucas de elites minoritárias, esse cara ainda vai levar a Rússia para lutar em guerras. E são guerras imperialistas. Essa contra o Japão a gente tem que analisar, tá? A Guerra Russo-Japonesa. Por quê? Porque quem vai lutar nessa guerra no seu exército são exatamente esses camponeses, esses operários, são as pessoas pobres, que vão perder sua vida para atender interesses de poucos. Isso vai ser crucial no processo revolucionário, tá? Então lembra, o papel que essas guerras, a russo-japonesa e a entrada na Primeira Guerra Mundial da Rússia, tem para com a Revolução é de fundamental importância. São motivos que vão colocar ali ingredientes dentro desse caldeirão que vai gerar a Revolução. Pensa por esse viés para te fazer tua prova, tá bom? O Partido Operário Social Democrata ele foi fundado em 1898, dentro das bases do marxismo, né? Ele foi violentamente perseguido pela polícia, pelo czar, e os membros mais conhecidos aí, nós já temos aí surgindo nomes como Lenin, Trotsky, que vão constantemente estar fugindo da perseguição e vão deixar a Rússia para não serem mortos, tá? Porém, o partido, que era um partido operário social democrata, tá? Por divergências de ações de dentro do partido, ele vai se dividir em dois. O partido, então, que era unitário, vai dar origem a outros dois partidos. Vão se transformar em duas vertentes marxistas dentro da Rússia, de organização do povo. São os chamados bolcheviques e mencheviques. Isso aqui muito aluno às vezes confunde, tá? Mas a gente vai entender isso aqui rapidinho, olha só. Os bolcheviques, né, são chamados a maioria. Por que a maioria? Porque é a grande massa de trabalhadores mais pobres, os menos favorecidos, os que mais são explorados, são a massa camponesa, a massa operária. No princípio aqui é mais operário, tá? É uma organização urbana, nas cidades. Quem é que vai liderar os bolcheviques? Lenin, tá? Os bolcheviques, chamados de maioria, então defendem uma revolução imediata que derrube esse sistema exploratório e o status quo que está mantendo aí o czar e as elites agrárias no poder. Então, Lenin, líder dos bolcheviques, propõe uma revolução imediata e libertadora completa da Rússia. Já os mencheviques,
que é essa outra versão, né, dividida aí do antigo Partido Operário Social, são chamados de minoria, que defendiam alianças políticas com setores burgueses, setores liberais, ou seja, setores que acreditavam que o capital, né, a burguesia pudesse somar, né, a essa revolução de trabalhadores de origem marxista para derrubar a elite agrária e derrubar o governo do czar, né? Então são duas vertentes de revolução diferentes, porém as duas são de bases marxistas, não esquece disso. Isso já foi pegadinha, cai em prova, e o aluno se confunde. A Lenin e os bolcheviques, eles eram mais radicais, eles queriam transformação completa, uma transformação total da realidade, de levar o povo ao poder. Por isso eles eram marxistas. Aí às vezes o aluno confunde, então os mencheviques não eram, porque eles queriam fazer aliança com a burguesia. Não. Mencheviques, minoria, também era de base marxista. Porém, a forma de pensar uma revolução era diferente, tá bom? Deixa isso bem claro, faz o teu esqueminha aí e fica atento para isso caso venha algum item no Enem referente à Revolução Russa, tá bom? Mas vamos lá. Olha só. A Guerra Russo-Japonesa, ela foi motivada por disputa de território da Coreia e da Manchúria. Aqui eu tenho um mapa te apresentando a Manchúria, tá? Fica entre a Rússia e a China. Essa guerra vai acontecer no iniciozinho ali do século XX, 1904, 1905, tá? Os russos, eles vão perder essa guerra, são derrotados pelos japoneses. Eles vão perder esse território da Manchúria, né? É muito rica em minério, por isso a tendência imperialista da Rússia em conquista, tá? Eles vão perder o território e vão ficar super endividados, porque o país já está passando por crises econômicas, tá? E ainda se joga numa guerra que é perdida. A derrota, então, vai agravar a insatisfação popular, principalmente porque os caras estão perdendo a vida no campo de batalha. Surgem, então, os primeiros sovietes. Anota aí. Sovietes, o que são? São conselhos de operários. São conselhos, ou seja, são aglomerações, são grupos organizados de operários que vão se encontrar em bares, né, de forma não permitida, né, não oficial, que vai ser perseguida, inclusive, tá? Eles vão se organizar, então, em sovietes. Cada cidade que tem grupos de trabalhadores operários que tem alguma forma de produção fabril, eles vão se organizar em sovietes. Por isso, mais tarde, eles vão ser conhecidos como soviéticos, né? Essas formas de organização por conselhos ou por sovietes vão começar a organizar várias manifestações e revoltas populares para mostrar insatisfação contra o governo do czar. Várias revoltas, vão ser elaboradas, inclusive uma grande que foi organizada por operários, mas que perpassou até para as forças militares, como a revolta dos tripulantes do encouraçado Potemkin. É um grande navio de guerra em que a tripulação se revoltou contra, né? Não queriam mais participar dessa luta, dessa guerra imperialista, né? E principalmente levando o povo à miséria e à morte agora no conflito. Essas revoltas foram sufocadas e os sovietes foram dissolvidos, ou seja, os líderes foram presos, os sovietes desorganizados, tá? Contudo, a insatisfação e a conscientização do povo já estava organizada. É o que vai acontecer, por exemplo, em 1905, uma grande manifestação, tá, de famílias de soldados que estão combatendo na guerra russo-japonesa, que vão organizar um manifesto, né, uma manifestação pacífica, que vão marchar para entregar uma petição a Nicolau II, que estava onde? Estava no seu palácio de inverno, né, na cidade de São Petersburgo, capital na época do Império Russo. Esses homens, na verdade, são velhas e crianças, já que esses homens estão na guerra, estão indo lá pedir o retorno desses homens, desses trabalhadores, para casa, para tirá-los da guerra. O que vai acontecer? Essa manifestação feita por mulheres, velhos e crianças, basicamente, vai ser rechaçada com veemência, com muita violência, num massacre que vai ser conhecido como Domingo Sangrento. Em 1905, existem fotos disso, inclusive, na internet,
Em 1905 já existia esse registro fotográfico, em que existem centenas de corpos deitados, né, sobre a neve ali da praça, onde vão ser fuzilados. Essa era a forma de lidar com tais manifestações e inaceitação do povo para com o governo. Eles chegavam lá e usavam de muita violência. Para completar todo esse quadro, existe esse massacre. A Rússia entra na Primeira Guerra Mundial, 1914, né? A Rússia não estava preparada para a guerra, não havia suprimento suficiente, não tinha, os soldados tinham, porque a Rússia era um dos países mais populosos na época, né? Existiam muitas pessoas vivendo ali. Mas não tinha roupa, não tinha arma, o exército estava muito mal organizado para a guerra, os soldados não sabiam nem a razão deles estarem lutando. Mais uma vez, existe uma insatisfação de entrar em outro conflito para lutar por interesses que não eram deles, do povo. Em 1915, o Nicolau assume pessoalmente o comando das tropas porque vários líderes militares estão se rejeitando a cumprir ordens, né? Então o Czar ele assume como líder máximo do exército e que vai levar basicamente a Rússia a várias derrotas, uma má liderança, má organização. A guerra começou a se tornar cada vez mais impopular. Então mais um fator colocado dentro do caldeirão para a revolução ocorrer, né? Então é aí, gente, que vai acontecer as fases dessa revolução. A Revolução Russa, quando ela surge, quando ela desponta, ela vai acontecer de duas fases. São duas revoluções, na verdade. Eu quero que você entenda dessa maneira, para não esquecer. A revolução primeira vai ser a de fevereiro de 1917 e a segunda de outubro de 1917. Tudo no mesmo ano. Tá? Primeira fase dessa revolução, que eu chamo de primeira revolução, para você entender, é a liderada pelos mencheviques. Tá? É uma fase de revolução moderada, ou seja, ela não tem aquele caráter de tomada total e radical do poder pelo povo. Ela foi liderada pelo Kerensky, que é o líder. Tá? É um caráter revolucionário liberal burguês. Percebam aquilo que eu falei para vocês lá no início, sobre as tendências ali de revolução dos mencheviques e dos bolcheviques. Tem que ficar claro isso daqui na tua cabeça, tá? As medidas, por exemplo, foi a abdicação do czarismo, ou seja, eles acabam com o czarismo. Questão de prova. Na primeira Revolução de Fevereiro, chamada de Revolução Branca, ou Revolução Menchevique, põe fim ao governo do czar? Sim. O czar é deposto. Só que, por exemplo, pouca da realidade, aquela realidade que eu te mostrei anteriormente, ela vai ser transformada. A Rússia, por exemplo, continua na Primeira Guerra Mundial, porque esses líderes, esses setores liberais burgueses têm interesse na guerra, ou seja, não atinge a massa da população mesmo, de 80%, né, de pessoas pobres ali, não são atingidas, porque continua a mesma coisa. É mantido, no lugar do czar, um governo provisório, uma junta provisória de governo, né, em que quem está ali basicamente são setores da burguesia. Isso vai mudar a realidade do povo? Não. E é por esse motivo, por não atingir as camadas mais necessárias, a grande massa, que queria mudança, é que vai acontecer a segunda Revolução de Outubro, chamada de Revolução Vermelha. Revolução, então, estipulada, né, liberada e estabelecida pelos bolcheviques, lideradas aí por Lenin. É uma fase radical que promove, ou né, visa promover mudanças de cunho na base. Completas mudanças ali radicais, social, econômica, política, onde leve o povo ao poder. Né? O caráter dela é socialista, né, totalmente baseada no marxismo, e ela, o que traz de importante aí é a saída da Rússia na Primeira Guerra Mundial. E aí começa o período de início da Guerra Civil, após a Revolução, que eu falei um pouco na aula passada, mas a gente vai continuar estipulando aqui agora. Olha só. Então, a Revolução de Fevereiro de 1917 tem um caráter liberal burguês, não muda muito as bases, tá? Então, nós temos a Revolução de Outubro ou de Fevereiro, ou de Outubro. Em outubro, Lenin lidera um levante armado contra o governo provisório que foi estipulado pelos mencheviques e assume o controle da Rússia para torná-la um país comunista, né? Então vamos lá olhar esse período aí de partido bolchevique, né?
e partido marxista, né, comunista. Bom, depois que Lenin assume o poder com seus camaradas, né, com seus camaradas bolcheviques na Revolução, ele derruba, né, o governo provisório. E aí começa o período de guerra civil na Rússia. Que guerra civil é essa? É exatamente os setores conservadores, tradicionais, a nobreza, a burguesia, que vão se unir para tentar derrubar esse governo popular que agora assume o poder. E eles vão ter influência e vão ter apoio financeiro e investimento de países como a Inglaterra, a França, países capitalistas que vão tentar derrubar esse governo marxista, um governo popular. É o início da Guerra Civil, tá? Entre 1918, logo depois de um ano, o capital, que é um capital já mundial, internacionalizado, não vai querer permitir que exista um país comunista na Europa, né? A burguesia não quer, o capitalismo não quer. Então, mediante essa grande pressão externa dentro desse novo modelo, né, de país, eles decidem, por exemplo, dar fim com o Nicolau II, ele é morto, sua família. Adota-se o comunismo chamado comunismo de guerra, de 1918 até 1921, onde eles vão colocar a economia da Rússia, que já não era lá essas Coca-Colas, né, sob total controle do governo para poder manter a revolução. Então, os trabalhadores eles precisam de uma conscientização brutal de que tudo que é produzido agora é produzido para manter o exército vermelho, né, lutando contra essas forças contrárias à revolução, né? Então ele proíbe toda a oposição política e a unificação de todos os sindicatos, né, de esquerda, sindicatos comunistas, diante do Partido Comunista, que é o partido que vai centralizar e organizar essa revolução para ela continuar adiante. O centralismo revolucionário por meio do Partido Bolchevique tinha mais de 600 mil membros, para você ter ideia. Não eram pessoas que estavam forçadas a participar do partido. Eram pessoas que queriam participar do partido, que acreditavam naquela revolução. Logo o que ele assume, que os bolcheviques assumem, né, a Rússia na liderança de Lenin, ele vai cumprir o projeto dele do pão, terra e paz, né? Que é a promessa deles durante a Revolução. A gente precisa de pão, alimentar o pobre, a gente precisa de terra para todos, tirar aquela aristocracia agrária, e paz, que era tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. E é o que vai acontecer aqui, ó, no Tratado de Brest-Litovsk, tá? De 1918, Lenin tira a Rússia do combate mundial e adota o novo plano econômico, que é importante a gente entender aqui, tá? Vamos entender um pouco disso lá na frente. O Tratado de Brest-Litovsk, é importante você entender o seguinte: é um acordo de basicamente paz com a Alemanha, né? A Rússia vai ceder parte do seu território, em troca eles saem da guerra sem a Rússia querer ameaçar de invadir. Então, é uma forma de tirar a massa de soldados que estão morrendo no campo de batalha na frente e trazer de volta para a Rússia, para atender a demanda de suas famílias, né, e tirar os interesses burgueses ali e botar esse pessoal para trabalhar, botar o povo para cuidar das suas terras, para cuidar do Estado agora, um Estado popular, comunista, socialista. Então o Brest-Litovsk vai fazer com que essa zona seja perdida. Ó. Antes aqui era a fronteira da Rússia com esses países centrais, agora é aqui, certo? O Tratado de Brest-Litovsk então determina a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Essas fases da Revolução Russa, para ficar bem delimitado aqui na tua cabeça, olha só. Revolução Branca, que acontece em março a novembro de 1917. Tirou o czar do poder? Sim. Instalou o governo provisório? Sim. Reduziu a jornada de trabalho de 12 para 8? Sim. Eles até regulam um pouco ali a condição trabalhista, mas não transforma, né, completamente a realidade. Ele atende uma demanda dos trabalhadores, mas sobretudo mantém em vigor o modelo exploratório da burguesia, né, em relação ao proletariado, né? Anistiou presos políticos e permitiu a volta dos exilados, que aí volta toda a galera, volta Lenin, Trotsky, que estava lá para a França, né? Garantiu liberdades fundamentais ao cidadão e manteve a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Então fez, mas não fez tanto, né?
E aí, por isso mesmo, vem a Revolução Vermelha de novembro. Bolcheviques tomam o poder, o governo de conselhos do Comissários do Povo, liderado por Lenin, é estabelecido, né? Que essa é a forma de organização do Partido Comunista, tá bom? São conselhos de comissários do povo, são o próprio conceito, né, de comunismo, né? Firmou a paz com a Alemanha, saiu da guerra com o Tratado de Brest-Litovsk, confiscou propriedades privadas que eram de famílias aristocráticas e começou a espalhar, fez uma reforma agrária, né? E estatizou a economia, nacionalizando as empresas, ou seja, tira da propriedade privada as empresas, indústrias que existiam e agora é de todos, né? Socializou, né, dentro disso. E o período de guerra civil começa, com forças políticas monárquicas montam uma contra-revolução, são apoiadas por países como Inglaterra, França, Japão, países industrializados capitalistas. O Exército Vermelho, liderado por Trotsky, vence. Trotsky aqui é importante porque ele vai organizar o Exército Vermelho, que é o Exército Revolucionário, para lutar contra essas grandes potências que estão investindo nessa contra-revolução. O Partido Comunismo firma sua posição no governo, e países ocidentais procuram isolar economicamente a Rússia. Então a Rússia vai viver um período negro, funesto, né? Negro não, né? Um período triste, funesto, de isolamento para tentar acabar com essa revolução popular. E é aí, nesse momento, que o Lenin precisa fazer alguma coisa, né? Senão a revolução e o povo ia padecer. E aí ele vem com a proposta da nova política econômica. Basicamente, após a Guerra Civil, a economia russa está arruinada, lógico, já estava antes. Lenin estabelece uma nova política em 1921, devolve as pequenas indústrias aos seus proprietários, camponeses podiam vender excedentes no mercado, excedente agrícola, o governo continuava no controle das finanças, indústrias e transportes. Né? Comerciantes podiam comprar agora e vender livremente, coisa que estava proibido. Ou seja, ele mantém uma espécie de ocupação e de práticas capitalistas. O que ele, no geral, né, foi um sucesso, tá, gente? Porque ele vai, apesar de ter opositores dentro do próprio partido dizendo que ele tá traindo, né, os ideais, mas Lenin vai dizer que isso está estipulado dentro da própria teoria marxista, dentro do que Marx pensou. Para sobreviver um país dentro de um universo capitalista mundial, é necessário tu fazer algumas concessões. Ele vai chamar de um passo para trás para poder dar 2 passos para frente. Né? É o princípio que Marx inclui. Que durante o princípio de revolução, né, os primórdios, e de um Estado socialista ainda, em que o Estado tem que existir, né, a caminho de um comunismo, que a gente já sabe o que é isso que a gente viu na aula passada, é necessário, então, essa abertura, essa forma de manutenção aí de um modelo capitalista. Então, né, basicamente é isso, é ceder um pouco nas relações ali de comércio, né, de propriedade privada, mas, contudo, já visando ali, lá para frente, o fim de tudo isso, tá? O que vai acontecer? Lenin morre em 1924 e com a morte dele vai ser difícil porque ele não deixa ali como líder, né, bolchevique, não deixa um sucessor muito claro. Então vai começar a rolar uma disputa dentro do Partido Comunista. Antes disso ele vai estabelecer a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é a URSS, né, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em 1923. Mas em 24 ele morre. E aí começa a disputa política pelo partido, pelo controle, pela liderança, né? E aí que entra a figura de Stalin, que fez parte dessa revolução junto com Lenin, e de Trotsky, que foi o líder do Exército Vermelho contra a revolução, né? Trotsky defendia, isso aqui é importante, Trotsky defendia a revolução permanente, ou seja, tem que continuar simultaneamente, saindo da Rússia e alcançando novos países para uma transformação total, né, de um mundo melhor. Já Stalin defendia o socialismo em um só país, ele defendia o fechamento, né, da Rússia para o restante do mundo. A revolução deveria ser consolidada, sobretudo, primeiro na Rússia, para depois atingir novos mercados, novos países. Dessa disputa, o que vai acontecer? Stalin ganha. Ele ganha e começa a perseguir Trotsky, né, e as pessoas que seguiam os pensamentos trotskistas. Tanto que Trotsky vai fugir, vai morar no México, e anos depois
Stalin vai mandar matar Trotsky no México. Então esse cara assume o poder da União Soviética e vai levar um país, né, agrário, um país ruralizado, um país feudal, né, de bases feudais, a uma grande, né, potência mundial, que foi a União Soviética, mostrando que era possível manter um país socialista frente à hegemonia de países capitalistas no mundo, né? Levando a grande ascensão tecnológica, econômica, eliminando a pobreza, o analfabetismo dentro das suas fronteiras, né? E por aí. Galera, é isso. O resto é outra história. Espero que tenha contribuído com vocês. A gente fica por aqui, até uma próxima aula. Tchau, tchau.